Olá, amados, graça e paz. Jesus Cristo é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando, sobre nós devemos sempre temer a Ele, temer e tremer diante dEle. Mas quando nós tememos e utilizamos a sua sabedoria para edificação pessoal, e Ele nos concede um ministério, e nós perseveramos, como Ele sempre está nos dizendo, exercendo os dons do qual Ele nos capacita. E através das boas atitudes, através do exercício constante da fé, nós glorificamos a Deus através do Espírito de Cristo, ensinando através do Evangelho. Ele nos concede as armas espirituais, nos ensina a fugir de vanglória, fugir de honra de homens, porque muitos naufragaram por buscar honra de homens e rejeitaram a glória do Deus vivo. Ele é a imagem, a glória de Deus vivo. Imputaram a verdade, suprimiram a verdade por conta da injustiça humana, porque perseveraram segundo a injustiça, e nós temos que perseverar, porque nós andamos segundo a fé, porque sem fé não se alcança salvação, sem o nosso autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, não se produz os bons frutos do qual anda junto com a fé. Assim nós devemos perseverar dia após dia, seguindo em espírito e em verdade, do qual Ele nos adverte para perseverarmos no caminho, para combater um bom combate, até o fim. A fé, ela tem que ser perseverante do início ao fim, porque se o amor já não é igual à o primeiro amor, se já não esfriou, não se alcança o exercício constante da fé. Porque os dons são irrevogáveis, mas tudo passará, céu e terra passarão, até mesmo os dons de profecia, de línguas, ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, nada seria, como um sino, que ecoa, ou um prato que ressoa, algo que não adianta. Tem que perseverar no amor que é eterno. Aquele que persevera no amor, ele alcançará as mansões celestiais. Porque através de Cristo ele cumpre o grande mandamento, os 5 em relação ao nosso próximo, que é amar o próximo como a ti mesmo. E os 5 em relação ao Deus vivo, que amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Em relação ao próximo, quem ama o próximo como a ti mesmo, ele não rouba, ele não mata, ele não furta, ele não cobiça, ele não dá falso testemunho. Em relação ao Deus Altíssimo, aquele que ama somente o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, como uma mente de Cristo, que nos ensina, com Ele no coração, nos advertindo a todo momento, nos ensinando, escrevendo a palavra no coração de carne, gravando em nossa mente, a todo momento, porque não é com tinta. A letra mata, o espírito vivifica, Ele escreve
no nosso coração e grava na nossa mente. Nós amamos somente a Ele, né? O Emanuel, Deus é conosco. Nós glorificamos a Deus através do Espírito de Cristo. Não se envolve no paganismo, não faz imagem de escultura, não envolve em cerimônias, né, de batismo, de ceia. Ele compartilhando conosco, somente ele é digno de compartilhar, né, o pão. Ele compartilha o seu próprio corpo, né, o seu próprio sangue conosco. O vinho novo, ele nos enche do vinho novo, né, do qual nós perseveramos. Aquele que tem o coração cheio do vinho novo, o adversário não toca, né? Ele concede a sabedoria que despedaça o jugo, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, né? E nós perseveramos dia após dia, anunciando o Evangelho para aqueles que estão cativos, né? Aqueles que estão com a alma rumo à destruição. Ouve essa verdade, embora não compreenda, mas é pela loucura da cruz, da mensagem da cruz, que eles vêm até Jesus. E aí Jesus começa a purificar, né, o seu interior. Tudo o Espírito Santo procede. Ele convence o homem do seu pecado. O vinho novo, né, definitivo, faz a purificação, a expiação pelas culpas. A palavra que é viva e eficaz, né? E assim nós perseveramos, né? Não tem necessidade de doutrinas humanas. Tudo ele opera quando se dá liberdade a seu espírito, né? E assim nós perseveramos dia após dia. E em mais um dia que a gente persevere, né, na fé, ouvindo as boas novas, e é a palavra de Cristo que vem a fé, e através do exercício constante da fé, né, somos aperfeiçoados, alcançamos a maturidade, né, saímos aquele que estava no pecado, ele morre por pecado, crucifica as paixões da carne na cruz, ele nasce, nova criatura batizado no Espírito Santo e com fogo, né? Recebe o Evangelho, que é o leite espiritual puro daqueles que estão começando, e através do exercício constante alcança o alimento sólido, né? Que é o alimento sólido, do qual se alcança o discernimento entre o bem e o mal, através do exercício constante da fé. E começa a discorrer, né, não segundo a sabedoria dos poderosos, que já vai desvanecendo, mas sim segundo a sã teologia de Cristo, que é pura. E assim nós perseveramos dia após dia, porque ele veio para salvar aqueles que estão perecendo, né? Ele veio para salvar, ele não faz acepção, ele salva tanto ricos, pobres, seja qual nação que for, mas a Bíblia diz que aqueles que o rejeitam, né, a estes existe um galardão, né, que acaba se tornando um castigo, porque todo dever do homem consiste em temer a Cristo, e é o princípio da sabedoria, e ter um entendimento, né, que é desviar do mal. Aqueles que assim rejeitam, né, ele disse: aquele que me rejeita, eu também o rejeitarei diante do meu Pai.
Aquele que me confessar e permanecer nas mesmas obras, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele, né? Ele tem um sacerdócio superior dos anjos. Deus o fez um pouco menor e ele os venceu, né? Aqueles anjos destituídos da glória. E Jesus acabou sendo um mediador também aos anjos, né? Assim como ele é mediador entre Deus e os homens, ele é mediador dos anjos, e ele, assim como os anjos sempre o glorificaram desde o nascimento, né, ele concedeu a honra dos anjos serem os ceifeiros, eles que vão fazer a ceifa daquele dia e daquela hora, que nem ele e os anjos sabem a não ser o Pai, né? Por isso a palavra diz, um é que planta e o outro é que colhe. E assim, mais um dia, perseverantes na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.